bendizemos por quem és, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua força, pela tua misericórdia, Senhor. Porque és Deus de misericórdia e também te agradecemos pelo teu amor. Pedimos, ó Pai, a tua direção, pedimos a iluminação do teu Espírito nas nossas mentes, nos nossos corações. Pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos para crer na verdade da tua palavra. Pedimos ao Senhor que opere com poder de salvação também, que pela tua palavra também haja cura, pela tua palavra haja libertação, pela tua palavra o seu povo seja edificado e pela tua palavra o teu nome seja engrandecido, Senhor, no meio da tua igreja, ó Pai. Fala conosco, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de João, seu capítulo de número 1, e nós leremos até o versículo de número 5. João, Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 1, do 1 até o 5. Nós começamos ontem na Igreja Batista de Leade, a igreja da qual eu sou pastor, onde nós servimos ali os irmãos ministrando a palavra de Deus. Começamos ontem uma série de exposições no Evangelho de João, e então eu decidi hoje compartilhar também com os irmãos essa porção da palavra de Deus, entendendo de que há uma necessidade no mundo de hoje tão pluralista, né? Não plural, porque plural para mim é bom, né? Mas no mundo pluralista que nós estamos, e aonde as coisas são subjetivas, né? A verdade, ela não existe verdade absoluta e outras coisas. Então nós precisamos continuar firmes naquilo que cremos, naquilo que a palavra de Deus ela diz. E entendendo, irmãos, preciso que as pessoas que estão ouvindo sejam aqueles que comungam da nossa fé, sejam quer não comunguem da nossa fé, que o cristão protestante ele tem como base a palavra de Deus, olha, a Bíblia, certo? Então nós afirmamos aquilo que a Bíblia ela afirma, e nós vivemos a nossa vida cristã, nós vivemos a nossa religião mediante as Sagradas Escrituras. Então os irmãos não vão ouvir aqui, os amigos não vão ouvir aqui nada que não saia, que a gente não possa mostrar aqui nas Sagradas Escrituras, certo? Então asseveramos aqui tudo aquilo que a gente vai dizer, asseveramos que é o que a Bíblia diz, tá bom? Então vamos lá, João capítulo de número 1, do seu verso 1 até o verso 5 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Então que o Senhor nos conceda graça. Graça e paz, Ailton. Deus abençoe. Bom, meus queridos, deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Pronto, fica tudo aqui bonitinho. O sermão e o texto. Eu não vou fazer toda a introdução que fiz ontem, por questão de tempo. Então eu vou partir para o texto já com algumas perguntas, certo? João ele inicia o seu evangelho com prólogo, né? Há quem diga que essa é uma canção antiga, e acredito eu que o próprio João não deve ter composto, mas deve ter escrito, né? Mas eu acredito que não. Acredito que esse prólogo, esse início aqui do evangelho, ele é específico de João. João não usou, mas é específico dele, acreditando que tudo que está aqui, pontuado aqui do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, nós encontramos em todo o evangelho de João, certo? Então,
asseveramos também a autoria, né, do apóstolo João, não do João Batista, não do presbítero João ou de qualquer outra pessoa, mas do apóstolo João, assim como crê assim como crê a igreja na história, né? E também asseveramos pela aquilo que a Escritura nos mostra, de que o autor desse evangelho é o discípulo amado, aquele, né, que recostou a sua cabeça no peito de Jesus, e sendo que os 3 discípulos que são mais próximos a Jesus é Pedro, Tiago e João, né? E Pedro não é, porque esse se mostra no final ali, no capítulo 20, capítulo 21, se mostra parte, não só nesses, em outros também, se mostra parte do discípulo amado, ou seja, não é o discípulo amado. E também pela data, não pode ser Tiago, porque Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser morto, né? Foi morto ali por Herodes. Então nós acreditamos, assim como os antepassados da igreja ali, a igreja primitiva, que foi o apóstolo João. Esse é o apóstolo, o discípulo amado, né? E esse é o que escreveu o evangelho de João. Então, o primeiro versículo nós lemos: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A primeira coisa é que isso aqui nos remete a Gênesis. Se você tiver com sua Bíblia aí, você pode conferir Gênesis 1, aonde a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João traz muito forte essa ideia, né? No princípio, começando também com no princípio, só que agora era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a primeira pergunta que a gente tem, já que no princípio era o verbo, quem é esse verbo? Já que o verbo ele era Deus, mas também estava com Deus. Será que João está falando do Deus Pai mesmo, ou João está falando de outra pessoa? Certo? Algumas pessoas já trouxeram já a ideia de que poderia ser João Batista, mas isso já é cortado logo no início do texto, né? Essa ideia a gente já joga fora logo no início do texto, aonde no versículo 6 aí de João 1, diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. E lá no versículo 8 diz: ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Então não é João Batista, certo? Quem é nos apresentado por João como verbo, o verbo de Deus, né? Aquele que também é Deus, e a gente vai ver isso no texto, e aquele que estava com Deus, é Jesus Cristo. Jesus conhecido como Cristo, Jesus de Nazaré. Esse é quem os protestantes acreditam que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e é poderoso para perdoar pecados. Então nós acreditamos que é desse de quem João estava falando. E trazendo uma ideia assim do texto, a gente poderia trabalhar isso durante todo o Novo Testamento, mas eu quero me ater ao texto. Então, se a gente olhar o versículo 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele, olha só as características: cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cheio de graça e verdade. Agora, se a gente olhar o versículo 17 do mesmo texto, nós vamos ler assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a mesma característica desse verbo, que é cheio de graça e verdade, João diz que João também aponta como Jesus Cristo. Então o texto está nos dizendo que esse verbo que era no princípio é esse Jesus Cristo. Sim, esse que muitos acreditam que é apenas um profeta, esse que muitos acreditam que é meramente homem, esse que muitos duvidam de que ressuscitou ao terceiro dia, esse que muitos também, até algumas linhas teológicas, ou seja, cristãs também, desconfiam, né, ou não acreditam, são céticos quanto aos seus milagres, entendendo de que ele é mero homem. É esse aí que João está apontando como o verbo, ou seja, como a palavra de Deus. João diz: no princípio era o verbo. A gente pode sim então interpretar e dizer: no princípio, na origem de todas as coisas, era Jesus. No princípio era Jesus. No princípio era Jesus.
E é muito interessante, outro ponto desse primeiro versículo é quando ele diz no princípio, ou seja, na origem de tudo. E aqui a gente então traz um outro ponto aqui sobre Jesus maravilhoso, de que é que ele não pode ter sido criado porque no princípio ele já era. Se nós dissermos então que Jesus ele foi criado, a gente vai arrumar um problema muito grande, porque é o mesmo início, João fala de Jesus da mesma forma de Gênesis. E diz assim, no princípio criou Deus. Então no princípio Deus criou. E é daí que a gente tira as nossas principais ideias de que Deus é eterno, de que Deus não é criado, Deus simplesmente é. Né? Deus é. Deus não houve um tempo em que Deus não fosse. Deus é. E João traz essa mesma ideia dizendo, no princípio era o verbo, ou seja, também no princípio, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que encarnou, aquele que apareceu ali na Judeia, ele também é. No princípio, Jesus estava lá. E aí a gente pode recorrer também a Apocalipse ali no seu início, aonde o próprio Jesus vai dizer a João, João, eu sou o alfa, ou seja, a primeira letra do alfabeto hebraico, grego, e eu sou o ômega, a última do grego. Ou seja, eu sou o alfa e o ômega. E ele completa, eu sou o princípio e o fim, dando a ideia de que ele sempre esteve lá e ele também vai estar lá no final. Então, esse Jesus, ele estava na origem de tudo. Esse Jesus, ele é. Esse Jesus, ele não tem início. Ele sempre existiu, ele sempre foi. Então você percebe por aí que a gente já não pode simplesmente tomar Cristo Jesus como um mero homem. A gente não pode tomar Cristo Jesus como um mero profeta. A gente não pode colocar Cristo Jesus no mesmo patamar de Gandhi, de Buda, de Maomé, ou seja, de qualquer outro. Por quê? Porque Cristo Jesus não é igual a qualquer homem. Cristo Jesus não é igual a qualquer profeta. Cristo Jesus não é igual a qualquer pessoa que esteja abaixo da sua categoria de Deus. Deus. A única pessoa que a gente pode comparar a Cristo Jesus é o próprio Deus, o Pai. Então nós acreditamos que Cristo Jesus estava lá desde o princípio. Ele é esse verbo e ele esteve lá desde o princípio. Certo? Continuando o texto. Então diz assim, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se parasse aqui no verbo estava com Deus, a gente poderia ouvir diversas outras religiões. Ou diversas outras religiões não. Diversos outros segmentos do cristianismo, certo? Aquilo que nós também chamamos por seita. Poderíamos ouvir. O problema é que o texto continua, João continua e diz, e o verbo era Deus. Era Deus. O verbo era Deus. E aí, meus amigos, para desfazer disso, só para você ter ideia que isso não é irrelevante, isso é muito relevante. Que até hoje existem traduções que trazem e o verbo era um Deus, e Deus com D minúsculo. Então, para a gente ver que até hoje existem sim pessoas que acreditam que Jesus se for Deus, é um Deus pequeno, é um Deus menor. Né? Outros acreditam que Jesus é anjo, outros acreditam que ele é apenas um filósofo e traz toda uma filosofia de vida. Mas Deus, calma lá, Deus, calma lá. Os próprios judeus tinham essa ideia, né? Queriam crucificar Jesus justamente por isso. Quando Jesus se dizia filho de Deus, ele estava se dizendo o próprio Deus. Então eles querem crucificar alegando blasfêmia de Jesus. Porque para eles é inconcebível de que Deus apareça em carne. Que Deus apareça em carne. Raimundo Muniz está dizendo aí, arianismo. É isso aí. É isso aí, Raimundo. É que Deus pudesse aparecer em carne. Mas aí a gente vai dar uma olhada nesse texto e tentar... Eu não gosto muito desse provar não, né? Não gosto quando diz assim, tá na Bíblia eu provo. Não gosto disso. Mas a gente vai analisar algumas coisas aqui para ter essa certeza, tá bom? Primeiro,
A gente precisa entender que uma das coisas que o texto está dizendo é que o verbo que nós entendemos que é Jesus aqui, ele é atemporal, ele é eterno. 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 O texto não pode ser interpretado, né, já que não está escrito um Deus. O texto não pode ser interpretado que o verbo era um Deus menor, ou que o verbo era qualquer coisa menos o próprio Deus, porque o verbo ele é atemporal. Preste bem atenção, o verbo é atemporal, o verbo é eterno, Jesus é eterno. E quem é que diz isso? A gente já viu a ideia aqui de que ele está desde a origem. E também de que ele está lá no final. Ele estava com Deus desde o início, a origem de tudo, sendo assim eterno. E isso é um atributo de Deus. Só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Então, se somente Deus é eterno, nós estamos vendo aqui alguém que é eterno também, porque estava desde o princípio, é e sempre será. Sempre será. Os judeus não vão trazer uma pergunta a Jesus no próprio livro de João, quando Jesus diz que ele é antes de Abraão, os judeus dizem assim, você não tem nem 50 anos, rapaz. Como é que você era antes de Abraão? Jesus diz, antes de Abraão eu sou. Como é que pode isso? Como é que pode você dizer, então, que você estava antes de Abraão? Jesus vai dizer, rapaz, Abraão viu o meu tempo. Depois ele vai perguntar sobre Davi e ele vai dizer, como é que podia Davi dizer assim, olha, disse o Senhor ao meu Senhor, com a ideia de que Davi também profetizou sobre o Cristo, esse que é eterno, esse que estava antes de tudo e que sempre será. Então, primeira coisa é que o verbo é eterno, ele é atemporal, ele é eterno. Segunda é que o verbo é criador. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. E versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O que é que o João está dizendo sobre Jesus também? Ele está dizendo que quando Deus disse, haja luz, era o próprio Cristo dizendo, haja luz. É Jesus criando como Pai. A gente traz isso na teologia sistemática. Outro atributo de Deus é criador. Deus é aquele que cria do nada. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia e Deus começa a criar as coisas. E João está dizendo, preste bem atenção que João está dizendo. Quando dizem assim, Deus do nada começou a criar todas as coisas. Então Deus criou tudo e criou do nada. O que é que o João está dizendo assim? O que está dizendo aqui? João está dizendo, sem ele, se Jesus não estivesse lá, nada do que existe hoje existiria. Se Jesus não estivesse lá desde o princípio, nada, mais nada, eu e você, nós não existiríamos. É aquilo que a gente chama da dança, né? A dança da Trindade. É aquilo que a gente chama dessa união da Trindade, aonde todos trabalham em comum acordo. Então Jesus, ele é apresentado também como Criador. E só Deus é apresentado nas Sagradas Escrituras como quem pode criar do nada e que criou todas as coisas. E a gente não vê só em João, a gente vê no livro de Hebreus, o autor dizendo também que as coisas visíveis e invisíveis foram criadas pelo próprio Cristo. Então a segunda é, Cristo primeiro é atemporal, eterno, Cristo é criador e o verbo tem em si a vida. Leia aí o versículo 4 comigo, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Deixa eu te dizer uma coisa. Você lembra quando Deus ele criou o homem, fez o barro, né? Do barro, a Bíblia diz isso. Para aqueles que creem nas Sagradas Escrituras. Deus fez o homem do barro e então ele soprou o fôlego de vida. E isso deu vida ao homem. O barro era sem vida, ele soprou o fôlego de vida. O que é que o João está dizendo sobre Jesus? O João está dizendo assim, ó, ele é a própria vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Jesus vai dizer algo, ele vai dizer a si mesmo, a minha vida ninguém pode tirar, eu mesmo a dou e tomo de novo. Olha isso. Qual ser humano pode dizer isso? Que a vida dele ninguém pode tirar, que ele dá e ele toma. Jesus disse, a minha vida
eu mesmo a dou, ou seja, eu mesmo entrego, eu estou entregando a minha vida pelos homens, eu a dou e tenho poder para tomá-la. Dou a quem quiser. Ou seja, Jesus, ele é a própria vida. Ele dá a vida. Ele tem também o poder de tirar a vida. Então Jesus é a vida. E Deus é o único que vai dizer lá no Antigo Testamento de que ele faz viver e ele também faz morrer. Ele dá a vida e ele tira a vida. É ele que sopra a vida no homem. É ele que dá a vida a tudo aquilo que foi criado. Então Jesus é apresentado por João também como essa vida que a Bíblia diz que só Deus pode dar. Por último, o verbo é a luz. O verbo é a luz. Ele alumia tudo e todos e as trevas não prevalecem sobre a sua luz. E aqui outro fato interessante, porque se você for aí em 1 João, não no Evangelho, agora na carta, 1 João, lá no final das Escrituras, 1 João, capítulo de número 1, seu versículo de número 5, o apóstolo João vai dizer algo maravilhoso, ele vai dizer assim, ó, porque Deus é luz. Porque Deus é luz. E João, agora, esse mesmo João está dizendo, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Ele é a própria luz. O verbo é luz. O irmão Xavier colocou aí, graça e paz, Xavier. O verbo é luz. Jesus também é luz. Ou seja, Deus é luz, Deus é vida, Deus é criador, Deus é eterno, Deus está desde o princípio. E João está dizendo, todos esses atributos são encontrados em Jesus Cristo de Nazaré. Todos esses atributos são encontrados naquele homem que encarnou, apareceu na Palestina. Aquele homem que andava para cima e para baixo, pregando, fazendo milagres e anunciando o reino de Deus. Toda a divindade, Paulo vai dizer isso, nele habita toda a plenitude da divindade. João está dizendo, os atributos divinos estão nele. Graça e paz, irmã Andréa, minha ovelha lá da Igreja Batista de Leade. Um beijo, minha filha. Então, todos os atributos aqui apresentados são os mesmos de Deus e João está dizendo que Jesus tem todos esses atributos. Então, por fim, eu quero analisar com você o versículo 5, certo? Eu não sei quanto tempo nós temos de live, eu acho que não muito. Então, o versículo 5 diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. E aí eu quero citar alguns textos para você. Primeiro, o texto de Efésios, capítulo de número 6, versículo 12, onde Paulo chama este mundo de mundo tenebroso, ou seja, mundo de trevas. Primeira coisa, o mundo, Paulo aponta como mundo de trevas. Quando Paulo vai falar sobre a peleja da igreja ali, que a igreja de Éfeso está tendo, ele vai dizer, esse mundo é um mundo de trevas. Primeira coisa. A segunda coisa é que nesse mesmo versículo, Efésios 6,12, Paulo vai dizer que neste mundo habitam forças espirituais do mal. Legiões, forças espirituais do mal. O inimigo habita aqui neste mundo e ele tem força e ele está agindo. Preste bem atenção nisso tudo aqui. Quando a gente vai lá para João 14, 30, Jesus vai dizer algo muito interessante. Jesus vai dizer assim mesmo, olha, vamos que vem aí agora o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo. O príncipe deste planeta, deste mundo que é tenebroso, de trevas, e que tem forças espirituais habitando e agindo nele. Jesus vai dizer assim, eu tenho um príncipe. Jesus está fazendo referência a quem? A Satanás. Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Quando Jesus diz o príncipe deste mundo vem aí, Jesus está falando do próprio Satanás. Sabe o que é que me chama mais atenção, meu amigo? O que é que me chama mais atenção? É que Cristo Jesus, ainda dizendo que existe um príncipe neste mundo, ainda dizendo que este mundo é tenebroso, que existem forças espirituais do mal agindo neste mundo e muitas vezes contra mim e contra você que somos cristãos. Paulo vai dizer que Satanás ele opera nos filhos da desobediência, mas que também esse tenta contra a igreja. Tenta contra a igreja. Aí João diz algo maravilhoso sobre Jesus. João diz assim,
a luz, que é Jesus, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. João apresenta Cristo como todo-poderoso. João apresenta Cristo como aquele de que não há ninguém para lutar contra ele. Ele é aquele, veja bem, a luz resplandece nas trevas. Não tem uma ideia de luz das trevas brigando com essa luz aqui. Não. Até porque a Bíblia aponta o quê? A Bíblia aponta lá em Apocalipse o seguinte: ai de vós, porque o diabo, o vosso adversário. Então o diabo é adversário dos homens. O diabo tenta contra a igreja, o diabo tenta contra os homens, contra a humanidade. Isso a gente sabe. Mas aqui a ideia é de que as trevas elas estavam habitando por ausência da luz. Porque Deus estava agindo por meio dos profetas, por meio dos sacerdotes, por meio dos reis e tudo mais, mas a luz divina, o próprio Deus encarnado ainda não tinha chegado. E o que é que a Bíblia então diz? João diz, a luz resplandece nas trevas. Eu não sei você, mas eu consigo ver o mundo todo escuro e o Cristo encarnando, iluminando todas as coisas. E é isso que João vai dizer, as trevas não prevalecem contra ela. Quando Cristo chega e brilha a sua luz, as trevas fogem, as trevas vão embora. E é justamente isso que eu quero trazer para você. Ele não é só criador, ele não é só eterno, ele não é só luz, ele não é só vida, ele é todo poderoso. Eu quero te convidar a crer nesse Cristo. Eu quero orar no final com você para que o Senhor lhe conceda essa graça de crer nesse Jesus. Porque João me diz que ele é todo poderoso. É por isso, meu irmão e minha irmã, que eu quero convidar você a crer. Quem sabe você é o único que está aí na sua casa, você é o único cristão. Quem sabe você é o único cristão no seu trabalho. Quem sabe você é o único cristão em muito lugar aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Cristo está em ti, então a luz dele está brilhando no seu lar, a luz dele está brilhando no seu trabalho, a luz dele está brilhando na sua faculdade, porque é isso que Jesus diz, vós sois luz, é a luz dele brilhando através de nós. Então Jesus é esse todo-poderoso, é esse ser que alumia todo o mundo e alumia todos os homens também. Todos os homens também. Jesus é a luz e as trevas não prevalecem contra ela. E lembra dos textos que eu falei? O mundo tenebroso, as forças espirituais do mal e o príncipe deste mundo. Aí Jesus vai dizer assim mesmo, sobre o príncipe deste mundo ele vai dizer assim, ó, vem aí o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim, como quem diz, ele não tem poder sobre mim. Satanás ele é poderoso? Ele é poderoso, a gente não diz que ele não é poderoso. Mas ele não pode nada contra Jesus. Ele não pode nada contra Deus, ele é adversário dos homens, mas do próprio Deus não. De Jesus não, pelo contrário, a Bíblia diz que até para ele intentar alguma coisa, ele só faz quando o Senhor permite. E normalmente a Bíblia aponta como Deus tendo um propósito até naquele agir de Satanás. Olha, veja bem como a Bíblia expõe o diabo perante Deus, diz assim, ó, até quando Deus permite que ele haja, é porque Deus tem um plano para abençoar o seu servo. Até quando Deus permite que ele haja, é porque Deus quer fazer coisas maiores. Deus é mostrado como todo-poderoso. Satanás não é colocado como opositor a Deus. Ele é opositor aos homens, mas não a Deus. Então, quando Paulo vai dizer assim, este mundo tenebroso, lembra do que é que Jesus diz em João também? Mas tem de bom ânimo. O mundo é tenebroso, mas eu venci o mundo. Quando fala de Satanás, ele diz, mas poder sobre mim ele não tem. Quando fala das forças espirituais, veja bem o que ele diz lá em Colossenses 2,15. Eu preciso ler esse texto aqui porque ele é maravilhoso. Já vimos que Satanás não tem poder contra Cristo, que ele venceu este mundo tenebroso. E em Colossenses 2,15, veja bem o que é que o apóstolo Paulo escreve sobre essas forças espirituais do mal neste mundo. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicado, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Agora, versículo 15. E despojando os principados e as potestades publicamente
os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Perceba, nós mostramos um mundo tenebroso, nós mostramos forças espirituais, nós mostramos Satanás, mas a Bíblia nos afirma que Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o maligno, Jesus venceu as forças espirituais e ainda os expôs ao desprezo. Ele é todo-poderoso, Ele é o próprio Deus. E eu quero te convidar a crer em Cristo Jesus como o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, qual a importância disso, Felipe? Qual a importância disso? Meu querido, embora muitos digam muitas coisas por aí, a Bíblia deixa claro que você precisa crer da forma correta. Talvez você diga, repita o discurso deste mundo, o discurso desta era, né, deste século. Todos os caminhos levam a Deus. Talvez você repita isso. Talvez você esteja pensando aí agora, está falando de Jesus aí, mas todos os caminhos levam a Deus. Talvez você entenda que Deus é Salvador e que Jesus foi só um homem. Talvez você traga várias outras ideias sobre Jesus. Talvez você traga várias outras ideias sobre Jesus. Mas o que eu quero te dizer é que, segundo a Bíblia Sagrada, segundo aquela que nos revela Deus através das suas páginas, só há um meio de salvação, que é crer em Cristo Jesus. Mas é crer em Cristo Jesus como a Bíblia o apresenta. Aprenda isso. É crer em Cristo Jesus como a Bíblia apresenta. Não é como você quer, não é como você acha. Não é porque está todo mundo dizendo. É como a Bíblia o apresenta. A Bíblia não o apresenta só como homem. A Bíblia não o apresenta como apenas um profeta. A Bíblia não o apresenta como um filósofo. A Bíblia não o apresenta como um Deus pequeno. A Bíblia não o apresenta como um anjo. A Bíblia o apresenta como o Verbo encarnado. A Bíblia o apresenta como o próprio Deus. A Bíblia o apresenta como Todo-Poderoso, como Criador, Eterno, Vida, Luz. A Bíblia o apresenta como o próprio Deus. E eu te convido a crer da forma que a Bíblia apresenta. Lembre que muitas pessoas creram de forma errada. Lembre disso. Jesus olha para os discípulos e diz assim, olha, o que é que dizem os homens sobre mim? E aí, se não me engano, essa passagem está em Mateus 13 ou em Mateus 16. E aí os discípulos respondem, dizem assim, uns dizem que é um dos profetas, outros dizem que é Jeremias, outros dizem até que é João Batista, ou até o próprio Elias. Jesus, não satisfeito, ele diz assim, e vós? Quem vocês acham que é o Filho do Homem? Aí a Bíblia diz que Pedro toma a palavra no meio dos 12 e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz o seguinte, Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Tu és pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Se tem uma coisa que eu sou tentado a crer, e vi isso com muitos bons teólogos, como Kevin Van Hooser e outros, é de que quando Jesus está falando sobre esta pedra, Jesus também pode estar afirmando sobre o testemunho de que o homem reconheceria que ele é o Filho de Deus. Jesus poderia muito bem estar dizendo sobre isto aqui, olha Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre todo aquele, Pedro, que crer que eu sou o Filho de Deus. E lembre, Pedro é judeu. Os judeus queriam apedrejar Jesus porque quando ele dizia ser o Filho de Deus ou quando fazia algo que aparentava ser o Filho de Deus, ele estava então se igualando a Deus, dizendo o seu próprio Deus. Isso está no próprio Evangelho de João. Então você não pode só, eu acredito em Jesus, e no profeta, não. A Bíblia nos convida a crer em Jesus como ele é apresentado, como o próprio Deus. E eu te convido a crer em Cristo Jesus como o próprio Deus. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus? Irmã Angel, por favor, me lembre os nomes aí das pessoas para a gente orar. Eu ia anotar, mas deu a hora, eu tive que começar. Certo? Meus irmãos, eu quero pedir aos irmãos oração, se os irmãos não estão sabendo, alguns aqui são de São Caetano, da Primeira Igreja de São Caetano, outros não. Pedir oração por Cícero, certo? Lembre esse nome, anote esse nome aí, Cícero.
Cícero está com Covid-19, está na UTI, está entubado, a situação dele é delicada. Então, que os irmãos orem por Cícero, que os irmãos orem pela criança que nós oramos da última vez, eu esqueci o nome agora. Por Valdomiro também está internado. Meu tio Osmar pediu oração também, então orem pelo meu tio Osmar também. Mais alguém, irmã Angel? Como é o nome da criança? Ivna, criança que está internada e o pai de Ivna faleceu. Então vamos clamar ao Senhor por essas pessoas, certo? E eu também gostaria de te abençoar em nome de Jesus, certo? E orar para que o Senhor, caso você ainda não tenha Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador, que o Senhor possa te conceder essa graça, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Santo e eterno Deus, Pai que estás nos céus, nós te bendizemos pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é eficaz. Ela é apta para nos educar e ela nos revela quem Tu és, quem é o Teu Filho, quem é o Teu Espírito. E também revela quem nós somos, Senhor. Nós somos dependentes de Ti. O homem sem Ti está perdido e condenado ao inferno. Por mais bom homem que ele possa parecer ser. Todos nós precisamos do Teu Filho. Precisamos crer no Teu Filho, de que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Que Ele é o Teu Filho unigênito, que o Senhor o entregou para que todo aquele que crer no Teu Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado por nos revelar isso. Obrigado, Senhor, por nos conceder a graça de crer no Teu Filho. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor continue abrindo olhos, Senhor, e corações, para que mais pessoas possam enxergar o Teu Filho como o único legítimo Salvador, Deus, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que conceda essa graça de crer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. A esses queridos que estão nos assistindo, mas que muitas vezes foi convidado, ainda não crê no Teu Filho, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor os conceda a graça. Nós te pedimos, Senhor, também humildade por nós, Tua igreja, que alcançamos essa graça. Mas, Senhor, não que nós possamos merecer ou ser melhor do que alguém, mas porque o Senhor é misericordioso, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra e que o Seu Espírito, Senhor, nos ajude a crer em tudo aquilo que a Tua palavra nos diz. Senhor, nós pedimos, Senhor, oração por Cícero, Senhor, que está internado, Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do Teu Filho, que o Senhor alcance o Teu Filho, que o Senhor ajude o Teu Filho, Senhor, ali naquele leito de hospital, ó Deus. Ó Deus, levanta o Teu Filho daquele lugar, Senhor. Deus, da mesma forma, nós te apresentamos Valdomiro e pedimos que o Senhor o alcance também. Nós apresentamos, Senhor, Ivna, Senhor, essa criança que está internada. Nós te apresentamos Cida, irmã da irmã Lourdes, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Deus, em nome de Jesus, Tu és poderoso, Tu és o único, Senhor. Tu és o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor continua operando milagres, sinais e maravilhas. Nós te pedimos que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas e as cure em nome de Jesus. Também, Senhor, nos curvamos à Tua vontade. Que seja feita a Tua e não a nossa. Pedimos ao Senhor pelas famílias dessas pessoas, Senhor, que estão, algumas enlutadas, outras, Senhor, ansiosas e preocupadas com os parentes nos hospitais, Senhor. Tenha misericórdia. Console com fortes corações, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos. Senhor, eu quero orar pela tribo Gade, Senhor, eu te pedir que continue fortalecendo os líderes e os componentes da tribo. Senhor, eu quero te apresentar a primeira Igreja Batista de São Caetano, em especial na pessoa do pastor Jutaí, Senhor, continua guiando a tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a Igreja Batista de Gileade, abençoa cada irmão, Senhor, que está aqui nos ouvindo, Senhor, assistindo essa live, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa os abençoar abundantemente, Senhor. E que o amor de Deus, a graça do seu Filho amado Jesus e as consolações do seu Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Deus vos abençoe
Até a próxima. Tribo Gade, Gil, Irmangel, Denilson, obrigado mais uma vez pelo convite. Até a próxima. Um beijo. Deus abençoe.